Bom, pessoal, nós estamos então no último encontro da série Nossos Maiores Erros em Entender o Cristianismo. Uma série muito especial que tem marcado muito a nossa vida. E eu queria começar a mensagem de hoje fazendo para vocês uma pergunta. Pense um pouquinho. Como seria a sua vida sem uma família? Já imaginou? Bom, eu sei que nós temos diferentes experiências com família, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas diria, não, a vida sem uma família seria muito difícil. Sabe, se a gente pensa, por exemplo, agora, na nossa idade adulta, a família acaba sendo uma referência de segurança. São pessoas que a gente sabe que não importa onde a gente esteja, perto ou longe, a gente pode contar. São pessoas que a gente sabe que estão junto com a gente e que nos fazem com que a gente não se sinta tão solitário. Então a família, mesmo na fase adulta, é uma referência de segurança, e ainda mais quando a gente é criança. Quando uma criança se machuca ou tem um problema, para onde ela corre? É para a família. Família acaba sendo o nosso porto seguro. Mas família não é só importante por causa do seu apoio, do seu incentivo, do seu encorajamento ou do seu conforto. Família também é importante para o nosso desenvolvimento. O nosso desenvolvimento intelectual, ele se inicia na família. Quando a gente é criança, fazendo 1000 perguntas para os pais. Quem tem filhos pequenos sabe muito bem o que é isso. E essas perguntas vão fazendo com que a gente vá conhecendo o mundo pelos olhos da família. Ou mesmo o desenvolvimento relacional, ele acontece na família. É lá que nós aprendemos a dividir, a perdoar, a expressarmos a nossa generosidade, a aprendermos a conviver, respeitar, termos limites. Tudo isso é aprendido na família. Então, assim, nós podemos dizer com segurança que a família ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento e também para o nosso apoio, para o nosso incentivo. Claro que eu sei que tem pessoas que não tiveram esse privilégio de ter uma família presente e se desenvolveram da mesma forma, mas isso normalmente traz feridas e marcas, porque o papel da família no desenvolvimento de uma vida é muito importante. Agora, olha só o que nós encontramos na Bíblia, num livro chamado Efésios. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, um grande líder do cristianismo do século I, ele tinha muitas e muitas possibilidades de palavras para descrever como aconteceria o convívio entre cristãos numa comunidade. Mas ele escolhe exatamente a palavra família de Deus. O convívio entre cristãos numa comunidade é como de uma família. Ou seja, com isso, a Bíblia está querendo dizer que, assim como a família é indispensável para o desenvolvimento de uma vida, uma comunidade cristã ou a família de Deus é absolutamente indispensável para o desenvolvimento da vida de fé. Isso é muito importante que a gente entenda. A comunidade cristã, a igreja, é tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual quanto uma família é para o nosso desenvolvimento como um todo. E é importante que a gente diga isso, porque a gente vive num mundo onde está ficando cada vez mais comum nós ouvirmos pessoas falando: eu busco a Deus, mas eu prefiro buscar a Deus sozinho. Não, orar, eu oro, mas eu prefiro orar em casa. Isso é cada vez mais comum e isso destoa muito do pensamento bíblico. Olha só. A Bíblia, na sua raiz mais profunda, fala sempre que a fé é desenvolvida junto com outras pessoas. Desde o Antigo Testamento, que se passa séculos e séculos antes de Jesus, a fé era vivida dentro de um povo que se chamava povo de Israel. O próprio Jesus, quando começa seu ministério, ele não chama um discípulo, ele chama um grupo de discípulos e coloca eles para conviver e viver a fé juntos. O cristianismo, desde o início, consiste em pessoas chegando à fé, conhecendo a Jesus e sendo reunidas em comunidades. Ou seja, a fé cristã, desde os seus primórdios, ela fala em ser vivida em conjunto. Agora,
Da onde será que vem essa ideia, então, de nós vivermos a fé sozinhos? Bom, os pensadores da nossa época, das mais diversas áreas, eles têm um consenso de dizer que a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é fortemente individualista. E o individualismo ensina, por exemplo, que o que eu quero é o mais importante. Os meus desejos, os meus anseios são mais importantes, inclusive, do que os desejos e as vontades dos outros. O que eu quero é o mais importante. Outra coisa que o individualismo ensina é que eu consigo fazer as coisas sozinho, eu posso sozinho, se eu tenho força de vontade, eu mesmo, eu indivíduo, consigo. Agora, me diga uma coisa, essa ideia do, eu oro, mas eu oro em casa, eu busco a Deus, mas eu busco sozinho, você acha que é uma ideia mais influenciada pelo pensamento bíblico ou pelo individualismo? Sem dúvida, é pelo individualismo. E pessoas têm esse pensamento, essa ideia, vivem isso na prática, estão sendo engolidos por uma cultura individualista e muitas vezes nem mesmo se dão conta. Então tome cuidado. O projeto de Deus para nós é vivermos e desenvolvermos a fé junto com outras pessoas. Cristianismo não é voo solo. É vivido sempre em comunidade. Por isso a gente precisa cada vez mais redescobrir o que é uma igreja ou o que é uma comunidade cristã e qual é a sua função, para que a gente perceba o quanto ela é absolutamente indispensável para a nossa vida de fé. Bom, para lidar com esse assunto, nós divulgamos o tema de hoje com o título Igreja não é um lugar para se sentir bem. Igreja não é um lugar para se sentir bem. Imagino que é uma frase assim realmente bastante chocante, porque é o que normalmente a gente pensa. Por que eu vou em tal igreja? Porque eu me sinto bem. Mas pessoal, essa frase ela está errada, pelo menos por 2 motivos. Primeira coisa, igreja não é um lugar. Aqui já está o primeiro problema. Quando a gente pensa em igreja, nós normalmente pensamos numa construção ou num ambiente. Eu fui na igreja, né? É isso que normalmente a gente vê. Se você botar no Google agora, no seu navegador, botar igreja, vai vir com uma construção. Mas a Bíblia, sempre que fala de igreja, ela trata como pessoas. Por exemplo, em Hebreus capítulo 3:6, diz assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Casa de Deus somos nós. São as pessoas. Não sei se você sabia, mas durante séculos e séculos, os cristãos não tinham uma construção específica para se reunir. Eles não tinham um auditório ou uma igreja, ou um templo como nós tínhamos hoje durante todos os primeiros séculos da era cristã, porque o cristianismo era proibido. Então eles se reuniam em casas particulares das pessoas. Mas mesmo assim, os apóstolos, quando escreviam para uma igreja, escreviam uma carta, falavam a igreja que se reúne na cidade tal. Ou seja, apesar de eles não terem nenhuma construção, serem apenas um grupo de pessoas que se reuniam nas casas, eles já eram igreja. Por quê? Porque a Bíblia considera a igreja grupo de pessoas. Cuidado também, né? Às vezes a gente vê slogans do tipo, a igreja é você. Não, também não é assim, a igreja não é você. A Bíblia vai sempre falar disso no coletivo. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúne para viver a fé em Jesus. Então a igreja somos nós. Muito bem. Isso tem se tornado ainda mais importante nessa época de pandemia. Nós temos falado várias vezes que as construções elas podem ter sido fechadas. Nós, inclusive, na Milk Chapecó, nesse momento ainda não temos um lugar para nos reunir, embora teremos muito em breve. Mas a igreja não está fechada. Por quê? Porque a igreja são as pessoas. Bom, segunda coisa que você precisa perceber, igreja não é um lugar para se sentir bem. Como assim, Jorge? Isso eu preciso explicar para você com mais detalhes. Segundo a Bíblia, uma comunidade cristã tem pelo menos 3 propósitos na nossa vida. O primeiro propósito é o propósito de apoio.
Isso a gente encontra em diversos versículos, mas deixa eu ler um para vocês que é muito significativo. Olha só, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esse versículo foi extraído de uma carta de Paulo, onde ele compara a comunidade cristã com o corpo humano. O corpo de Cristo, o corpo humano mesmo. E ele fala que cada um de nós são membros desse corpo. E aí ele fala exatamente isso. Um membro, quando um sofre, todos os outros membros sentem essa dor. Sabe, se a gente, por exemplo, está com dor de barriga, a gente não pode deixar o nosso estômago na geladeira e ir trabalhar. Não! Se a gente está com dor de barriga, todo o corpo sente isso. E o apóstolo Paulo fala isso justamente para nos ensinar de que uma comunidade cristã, ela expressa apoio uns para os outros. Se alguém está passando por um problema, o restante da comunidade não fica indiferente. Aliás, indiferença e cristianismo absolutamente não combinam. Se alguém está passando por um problema, o restante da comunidade apoia, fortalece, porque nós somos o mesmo corpo. Aliás, da mesma forma com as alegrias. Se alguém passa por uma alegria, todo mundo se alegra junto. Não existe espaço para, por exemplo, para um olhar invejoso. Não, todos se alegram juntos. Bom, mas também não é só um lugar onde a gente recebe apoio, lógico, né? É um lugar onde a gente aprende a apoiar. Um outro trecho da Bíblia diz o seguinte, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha só que bacana e que importante. Sabe, quando, por exemplo, um conhecido nosso precisa de ajuda, nós nos empenhamos, ajudamos, fazemos o possível para estar junto. Quando é um amigo, a gente se empenha um pouquinho mais, mas quando é um familiar, a gente se empenha para valer, a gente coloca a nossa energia, nosso tempo, a gente se sacrifica, é alguém da família. E aqui ele está falando exatamente isso, para a gente fazer o bem para todos, conforme a gente tiver oportunidade. Mas quando for alguém da família da fé, ainda mais, coloca ainda mais o teu coração nisso. Ou seja, comunidade cristã é um lugar para nós recebermos e expressarmos apoio. Esse é o primeiro propósito. Mas não só isso. Comunidade cristã também é um lugar para nós sermos transformados. Para nós, de repente, avaliarmos nossa vida, percebermos erros, corrigirmos a rota. Ou seja, comunidade cristã é um lugar para nós experimentarmos a transformação que vem de Deus. A gente encontra isso também em vários lugares, mas eu vou citar uma frase do próprio Jesus. Diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra o erro, mostra onde é que ele está errando, mostra o que ele precisa mudar. E depois ele acrescenta, se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Ou seja, envolva a igreja nesse momento aí de transformação. Claro, a gente hoje não pratica isso de uma forma que seja constrangedora para ninguém, ou que exponha a vida de ninguém, não é essa a ideia. Mas perceba aqui que a comunidade cristã tem um papel de transformação, de moldar caráter, de ser um instrumento de Deus para moldar o caráter das pessoas que fazem parte dela. Sabe, quando a gente lê a Bíblia em casa, e aliás é um hábito altamente recomendável, talvez a gente pode correr o risco de ler algumas coisas de forma bem seletiva, de, por exemplo, não ler textos que eu sei que me confrontam. Por exemplo, talvez eu tenha problemas em perdoar pessoas, eu vou evitar ler bem aqueles textos que confrontam essa questão do perdão. Mas quando eu participo de um culto, de uma live, de um estudo bíblico, eu fico sem escapatória, eu sou confrontado realmente com o que eu preciso ouvir. Mas não só isso. Eu também posso desenvolver relacionamentos profundos com pessoas que com o tempo talvez vão ter a liberdade de dizer, olha só, Jorge, estou vendo que aqui você está tendo problemas, aqui você está se desviando da vontade de Deus, dá uma olhada nisso, analisa isso, refaz isso. Comunidade cristã é instrumento de transformação de Deus. Também de um outro aspecto, mais uma carta que Paulo escreveu diz o seguinte, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma comunidade cristã não é só o lugar onde eu aprendo sobre humildade, é onde eu pratico humildade.
Não é só um lugar onde eu ouço uma boa exposição sobre ser dócil, querido, sobre ser paciente, sobre amar uns aos outros, sobre me esforçar para manter um ambiente agradável. Não, já é um lugar onde eu posso praticar. A comunidade cristã não é só uma aula teórica, já é uma aula prática. Ali eu já aprendo a lidar com as minhas dificuldades em perdoar, com as minhas dificuldades em manter a paciência, com as minhas dificuldades em ser generoso. Ali eu já tenho a opção de colocar isso na prática. Então, comunidade cristã também serve para a transformação de Deus na nossa vida. Mas além disso, tem mais um aspecto. Eu vou ler ainda mais um texto, nós estamos indo aí para um dos últimos textos que a gente vai ler, não se preocupe, eu sei que hoje a gente está com uma carga um pouco maior de textos, mas é realmente bem importante para que você entenda, tá bom? Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, lembra aquela analogia de uma comunidade cristã com membros de um corpo humano? E cada membro tem uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de, e aí ele lista várias capacidades, faça-o, pratique. E aqui o apóstolo Paulo usa uma analogia muito interessante de novo do corpo, para dizer, assim como no corpo cada parte tem a sua função, desde a mão até o dedinho do pé, todos têm uma função e uma função importante. Assim também numa comunidade cristã, todos os membros, todas as pessoas que compõem, que fazem parte dessa comunidade, têm uma função. Tem dons, tem capacidades, tem possibilidades e precisa se engajar. Por isso a gente diz um terceiro aspecto e último que a gente vai trabalhar hoje de uma comunidade cristã é do engajamento. É de ajudar as pessoas a realmente colocarem esses dons, essas habilidades em prática. Vocês sabem que uma comunidade cristã, ela tem uma missão. Ela não funciona para ela mesma. A missão dela é mostrar o amor de Deus em palavras e ações, convidando as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. A igreja tem essa missão que foi dada pelo próprio Cristo. Demonstrar esse amor de Deus com palavras e ações, convidando pessoas a conhecerem a esse Deus através de Jesus. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que essa missão da igreja, ela não é só desempenhada por um pastor, por um missionário ou pelos líderes de uma comunidade, não, ela é desempenhada por todos. Todos nós fazemos parte disso. Todos nós temos isso em comum. Nós executamos essa tarefa juntos. Bom, Jorge, se todos nós executamos essa tarefa juntos, então por que nós temos pastores, missionários, líderes numa comunidade cristã? A própria Bíblia explica isso. Ela diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, que eram, naquela época, os cargos de liderança de uma igreja. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Olha só que interessante. Então, os líderes, eles não estão lá para fazer, eles estão lá para capacitar os cristãos a fazerem. Sabe, deixa eu explicar isso para vocês com uma imagem. Se a gente transportasse essa ideia para os esportes, vamos supor para o futebol, aproveitando que estamos aí nas Olimpíadas, né? O Brasil está classificado para a final. Algumas pessoas têm a ideia de que elas estão convocadas para a torcida, enquanto alguns líderes estão convocados para jogar. Então elas podem ficar comodamente observando e reclamando das coisas, enquanto alguns poucos fazem o trabalho. Mas não é essa a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é que esses líderes, eles são como o técnico do time, que vai capacitando e ajudando cada um dos jogadores a darem o seu melhor e a encontrarem a sua área mais forte. E cada cristão é chamado a entrar no campo, a ser um jogador. Ninguém é chamado a fazer parte da torcida. Essa é a ideia. Um pastor, um missionário, ele é o técnico do time. E todos os discípulos de Jesus são chamados a entrarem em campo.
E a Bíblia ainda fala um pouco mais. Olha só, na mesma passagem que a gente leu, ela continua assim, ó. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, o engajamento é um sinal de maturidade para a Bíblia. E não é difícil da gente entender. Uma criança, quanto mais nova, mais perceptível, ela começa com uma ideia fixa do eu primeiro. O que importa sou eu, o que eu quero, minhas vontades, o que eu estou a fim de fazer e o que não. Eu primeiro. Com o passar do tempo, a maioria das crianças vai amadurecendo e superando a ideia do eu primeiro. Nem todos, porque muitos adultos ainda estão com a ideia do eu primeiro e continuam imaturos. O que a Bíblia está dizendo é que um cristão que aprendeu a servir, a se dedicar para algo, a dispor do seu tempo numa direção, a colocar seus dons em prática, é um cristão que está aprendendo a superar o eu primeiro, que está amadurecendo. Então o engajamento, além de tudo, ainda é sinal de maturidade. Então perceba aqui, assim como uma família zela para que os seus membros sejam apoiados, fortalecidos. Mas não só isso, uma família também zela para que os seus membros, os membros da família, tenham o seu caráter moldado. Assim como uma família zela para que os seus membros os membros da sua família, né, eles amadureçam, superem o eu primeiro e aprendem a se doar e a servir os outros. Assim também uma comunidade cristã é um instrumento de Deus para tudo isso. Agora, olhando essas três dimensões do apoio, da transformação e do engajamento, responda uma pergunta. Quais dessas faces tendem a ser desconfortáveis? Você vai perceber que a primeira, do apoio, é muito boa. Quem não gosta de ser apoiado? Mas existem outras duas. A dimensão da transformação tende a ser desconfortável, afinal de contas tem a ver com correção, tem a ver com rever erros, tem a ver com mudar rotas. O engajamento também tende a ser desconfortável, afinal de contas tem a ver com sair da minha zona de conforto, me dedicar para outros, sair da minha acomodação, fazer algo sem esperar nada em troca. Então dessas três faces, pelo menos duas tendem a ser desconfortáveis, a nos tirarem da nossa zona de conforto. Por isso a gente pode dizer que essa ideia de que igreja é um lugar para a gente se sentir bem, ela está errada. Porque o primeiro compromisso com a igreja não é o nosso bem-estar, não é o nosso conforto. Pelo contrário, em grande parte das vezes ela vai ir contra isso. Mas então qual que é a formulação correta? O que tem em comum nesses três pontos? Apoio, transformação e engajamento. Amor. Quem ama, apoia. Quem ama, zela para que a pessoa corrija seus erros, seja transformada, molde seu caráter. Quem ama, tenta ajudar a pessoa a amadurecer, engaja ela, tenta colocar o seu potencial a serviço de algo realmente importante. Então o papel de uma comunidade não é zelar pelo nosso bem-estar, mas é nos amar e nos ensinar a amar. Por isso a formulação correta pela Bíblia deixa de ser igreja é um lugar para se sentir bem. Não é isso. Igreja é um grupo de pessoas para ser amado e aprender a amar. Esse é o papel de uma igreja e por isso ela é absolutamente indispensável na vida cristã. Bom, nessa roda, qual que é o centro dela? Se a gente tivesse que colocar um centro, qual seria? Sem dúvida, Deus. Você viu que o tempo inteiro a gente está falando, não é a comunidade que apoia, transforma e engaja. Não, é Deus quem faz. E o tempo inteiro nós estamos falando que a comunidade é um instrumento de Deus para nos apoiar, transformar e engajar. Sabe, é esse Deus que vem e que realiza essa obra no nosso coração, nos apoiando e nos fortalecendo nos momentos difíceis, nos ajudando a percebermos os nossos erros, a sermos transformados, nos engajando. É esse Deus que cria essa história e esse projeto de vida tão bom e saudável com a gente. E nos apoiar, transformar e nos engajar era algo tão importante para esse Deus que, inclusive, Ele deu
tudo que ele tinha, ele deu seu único filho para que isso se tornasse possível na minha vida e na tua vida. Para que a gente não se sentisse solitário, mas apoiado. Para que a gente não ficasse afundado nos nossos erros, mas fôssemos transformados. Para que nós não ficássemos afundados na nossa imaturidade, mas fôssemos engajados. Deus deu o seu único filho e fez o maior sacrifício da história para que isso fosse possível. Por isso, ele é o centro. E isso vai se tornar algo vivo a partir do momento que a gente vive um relacionamento com ele. Agora, uma comunidade cristã é importante para que a gente perceba isso de forma concreta. Para que isso se torne cada vez mais palpável na nossa vida. Sabe, imagina comigo que de repente você, hoje de noite, está convidado para ter uma conversa face a face, olho no olho com Jesus. Não algo espiritual, numa oração, não. Uma conversa concreta com Jesus, concreto, na tua frente, olho no olho. Como mais ou menos ali no livro da cabana. Se você leu ou viu o filme. Você não ia adorar essa oportunidade? Não seria algo fantástico? Poder sentir o apoio de Jesus, como acontecia na Bíblia, como ele amava e fazia com que as pessoas se sentissem amadas, fortalecidas. Não seria o máximo esse ter uma conversa com Jesus onde ele pudesse te mostrar teus acertos, mas também onde você precisa apontar, aliás, onde você precisa mudar, as rotas que precisam ser corrigidas e como Jesus fazia isso com amor, mas também com firmeza. Não seria maravilhoso poder experimentar isso? Não seria maravilhoso poder conversar com Jesus e ele poder te ajudar a entender tuas potencialidades, por que você foi feito, qual é o propósito da tua vida e você agora se engajar em algo que realmente vale a pena? Não seria maravilhoso? O que a Bíblia está dizendo é que exatamente essa é a experiência que a gente pode ter numa comunidade cristã, de uma forma concreta, de uma forma palpável. Sentirmos o apoio de Jesus, a transformação e o engajamento que vem dele. Se você tivesse esse encontro com Jesus, eu duvido que você diria: não, mas eu oro em casa. Não, eu busco a Deus, mas eu busco em casa. Eu aposto que você faria disso uma prioridade e iria lá. Da mesma forma, não trate assim o corpo de Cristo, a comunidade cristã, a expressão concreta da presença de Jesus, dizendo: eu oro em casa. Não, é lá que você pode experimentar o projeto de vida de Deus de uma forma concreta. E aliás, se tem um momento da vida cristã onde a gente pode viver isso de uma forma mais intensa, é o próprio culto. Sabe, na maioria das comunidades cristãs nós temos grupos, esses grupos muitas vezes se reúnem por afinidade, até mesmo por idade, mas no culto todos esses grupos se encontram, pessoas de diferentes classes, de diferentes idades, de diferentes afinidades e começam a conviver juntos. Esse é o lugar por excelência onde Deus também está trabalhando. Deixa eu te fazer mais algumas colocações para que você entenda como esse projeto de uma comunidade cristã pode realmente se tornar vital na nossa vida. De repente, nesse momento, você está dizendo: Jorge, é muito legal a ideia de uma comunidade cristã, mas eu não sinto isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais dessas faces necessita de laços de relacionamento? Você vai ver que todas elas. Para você experimentar apoio, você precisa ter relacionamentos mais profundo possível com as pessoas da comunidade. Para você experimentar a transformação que vem de Deus, você precisa ter relacionamentos profundos com essas pessoas, a ponto de elas terem liberdade de repente, colocarem coisas que elas veem que você está fazendo errado. Ou mesmo para vocês convivendo e nesse convívio sendo lapidados, precisa de relacionamentos profundos. Ou mesmo engajamento, precisa de relacionamento suficiente para as pessoas perceberem os teus potenciais, enxergarem formas de você colocar esse potencial a serviço da missão de Deus. Todos eles precisam de relacionamentos, quanto mais profundo melhor. E entenda, uma comunidade cristã não significa nós simplesmente estarmos no mesmo auditório recebendo a mesma mensagem. Significa nós convivermos juntos. E grande maioria das pessoas não experimenta isso porque não convive, não desenvolve relacionamentos na comunidade que está.
Chega às vezes 5 minutos antes do culto começar, ou depois do culto começar, chega atrasadinho para não ter que cumprimentar ninguém. Chega assim, vai embora assim que termina para também não ter que conviver com ninguém. Bom, essas pessoas, desculpem, mas não vão conseguir experimentar esse projeto da forma como ele realmente foi pensado por Deus, porque isso exige convívio. Talvez seja isso que esteja faltando. Você realmente tentar conviver com essas pessoas. Formar relacionamentos com elas. Bom, para a gente encerrar essa nossa mensagem, queria colocar algumas coisas para você avaliar e de repente tomar decisões na sua vida. Primeiro, seja parte de uma comunidade cristã e frequente com regularidade. Tem muitas pessoas que são parte de uma comunidade, estão lá no hall de membros, mas não frequentam. Não adianta, desculpa. Tem muita gente que aliás, frequenta uma comunidade, mas não se tornou realmente parte, não assumiu isso, não vestiu a camiseta, desculpa, mas também não é essa a ideia. Seja parte de uma comunidade cristã e frequente ela com regularidade. Não só quando sobrar tempo, porque daí vai ser muito pouco, com regularidade. Isso é absolutamente importantíssimo. Sabe, a gente vive uma época que por causa da pandemia muitas pessoas se distanciaram das suas comunidades. Não perca mais tempo, retorne. Se você mora aqui em Chapecó, você pode fazer isso com a nossa comunidade. Se você vive em outro lugar, você pode fazer isso com uma comunidade próxima de você que seja realmente séria. Mas faça isso. Segundo ponto, participe das programações com a intenção de aprofundar relacionamentos. Acabamos de falar disso. Vá um pouco antes. Fique até um pouco depois. Participe de um pequeno grupo, se tiver. Mas aproveite e forme relacionamentos. Convide alguém para visitar a sua casa, para comer uma pizza na sua casa. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida como um todo e na sua caminhada espiritual. Ponto 3. Equilibre fortalecimento e desafio na sua vida de fé. Sabe, imagina quando a gente tem filhos, a gente sempre tem que equilibrar isso, fortalecimento e desafio. Se nós temos filhos que têm muito desafio e pouco fortalecimento, a gente corre o sério risco de termos filhos revoltados ou até deprimidos com o peso em cima deles. Agora, se nós temos muito apoio, muito fortalecimento e pouco desafio, bom, nós queremos filhos imaturos. Dá para entender isso? Então a gente precisa sempre equilibrar isso na nossa balança familiar. Apoio e desafio. Na comunidade cristã também é assim. A gente pode ir lá ser fortalecido, ser apoiado, mas a gente também precisa nos deixarmos ser desafiados. Porque senão a gente corre um sério risco de ou nos tornarmos cristãos imaturos e mimados, ou nos tornarmos cristãos exauridos, cansados. Eu tenho visto muitas pessoas que têm buscado só fortalecimento, que vão numa igreja com uma mente de consumidor. Não é essa a ideia. E eu também visto algumas pessoas que vão para se doar, mas não deixam ser cuidadas, se abastecer, e essas acabam cansando no decorrer da caminhada. Equilibre, fortalecimento e desafio na sua vida de fé e de comunidade.